Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos gravando a nossa aula aqui, de pós-graduação e FRS, e o tema, nós estamos dando continuidade sobre o CPC 47, receitas. Na primeira aula, se vocês lembrarem, nós falamos sobre, fizemos um overview sobre a norma, falamos sobre a norma, e falamos dos cinco passos, né, as 5 etapas para a gente poder reconhecer a receita, e nós detalhamos a primeira etapa e parte da segunda, tá? Então, vamos começar da segunda parte hoje, para a gente poder dar andamento e a gente finalizar, então, mais esse CPC, tá bom? Deixa eu só... Bom, vamos lá. Bom, então, vocês estão vendo aqui os slides, né, pessoal? Então, olha só, a gente tinha aqui a gente falou de obrigação de performance. Então, a gente tinha falado, pessoal, rapidamente aqui do passo 2, só para a gente relembrar, né? Ou, vamos falar assim, ó, do passo 1. Então, a gente falou que tem a identificação do contrato de cliente, que a gente precisa identificar que existe um contrato, ele dá todas as características daquilo que é ter um contrato com o cliente, né? Daquilo que realmente faz diferença. Falou da combinação do contrato, quando você tem 2 ou mais contratos que eles são similares, que ele tem a mesma característica, o mesmo tipo de entrega do produto ou do serviço aí, né? E aí identificar as obrigações de desempenho, que era o que nós estávamos vendo. Bom, então veja que o passo 1, ele diz, ó, você tem que identificar se existe um contrato. Essa questão de você identificar o contrato é importante para que fique claro que aquilo trata-se de uma relação comercial, tá, pessoal? Não é que existe um contrato físico, porque às vezes você vai comprar ali um... Eu dei o exemplo do almoço. Você vai no bar ali comprar um almoço, você vai no restaurante do Braço, né, Lu? Aí você chega lá, não é que você assina um contrato ali com aquele restaurante, né? O contrato, ele é tácito nesse caso, ele existe. Tem situações que efetivamente você tem um contrato, você vai ter que assinar um contrato, um documento, né? Mas tem situações que não, tem situações que ele é tácito, mas ele sempre existe. E se existe um contrato, é porque ali basicamente está caracterizado uma transação comercial. Se é uma transação comercial, significa que uma das pontas vai ter lá o direito de receber alguma coisa, mas também tem a obrigação de pagar. A outra parte, que é o vendedor, ele vai ter o direito de receber um recurso, mas vai ter que também cumprir uma obrigação de entregar alguma coisa. Isso é para caracterizar que tem que ter um contrato que represente uma operação comercial, que tenha ali um compra e venda, porque senão fica uma relação de doação, fica uma relação não comercial. E aí você necessariamente não tem, digamos, uma receita, você não tem um contas a receber. E aí não caracterizaria como receita, tá? Bom, o passo número 2, ou o item número 2, é identificar a obrigação de desempenho. Então, aqui, na obrigação de desempenho, a gente tem eu diria assim, tem uma coisa bem importante que está relacionado com o momento, né? Ou seja, com o reconhecimento. A gente lembra que mensuração é medir o valor, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas o passo 2 é reconhecer em que momento eu vou reconhecer essa receita. Você tem um contrato, você tem a obrigação de pagar essa pessoa, esse terceiro tem, digamos assim, a obrigação de te entregar aquele produto ou serviço que vocês acordaram. Mas a gente precisa identificar qual é essa obrigação de desempenho. Qual a obrigação que esse terceiro tem comigo? Ele tem que entregar um produto? Ele tem que entregar um serviço? É uma mercadoria? Tá? Quando que vai ser feito? Isso é de uma vez? É ao longo do tempo? Por quê? Porque uma vez que eu esteja reconhecendo receita, tá? Então, esse reconhecimento da receita vai ser feito ao longo do tempo. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o Emerson, que começou a estudar com a gente, é o nosso aluno mais novo, né? Se o Emerson, por exemplo, ele fizesse o pagamento de uma única vez, né? Aliás, me fizeram uma aluna da primeira turma, tá? Ela me fez uma pergunta essa semana.
que está relacionado com... Não é de despesa, tá? A pergunta não é de receita, é de despesa, mas está muito relacionado com o que a gente está fazendo aqui. Olha só. Então, por exemplo, vamos pegar o caso do Emerson, aí eu vou dar o exemplo da pergunta dessa aluna. O Emerson me pagou à vista, tá? Pegou o curso, pagou à vista, deu um descontão para ele, me pagou à vista, beleza. Aí ele vai falar assim, aí como é que eu vou reconhecer essa receita? Eu vou reconhecer de uma vez? Na prática eu não posso fazer isso. Na prática esse dinheiro vai entrar no caixa, mas eu vou ter que reconhecer mês a mês. Por quê? Porque veja só, quando que eu entrego para ele o serviço? Né? É uma questão de obrigação de desempenho. Embora eu tenha recebido um valor antecipado, que é um adiantamento, é uma antecipação, a transferência do bem ou serviço, do risco, vai ser feita ao longo do tempo. E aí eu tenho que reconhecer ao longo do tempo. Então, e se ele desistir no meio do caminho? No contrato fala que eu tenho que devolver o dinheiro. Tá bom, então eu tenho um passivo. E à medida que eu tenho esse passivo, eu vou reconhecendo e vou reconhecendo por competência. O mesmo acontece em outros tipos de prestação de serviço, tá? O mesmo acontece em outros tipos de prestação de serviço. Mercadoria é mais difícil, tá, gente? Mercadoria é mais difícil acontecer, pode acontecer. O Emerson mesmo fez uma pergunta dessa na última aula, quando ele falou do faturamento para entrega futura. Então, pode acontecer? Pode, né? Na prática, a receita deve ser reconhecida quando você transfere o risco e benefício, não é só na emissão da nota. Porque tem muita gente que simplesmente vai lá e fala assim, não, emitir a nota, é uma nota de venda, vou reconhecer. Não é bem assim que funciona, tá? Porque senão as pessoas depois poderiam postergar essa emissão de nota, dependendo do caso, e postergar a receita, tá? E aí automaticamente postergar os tributos. Bom, tem muita gente que é bem interessada em fazer isso, mas a gente sabe que isso não pode fazer, porque você está postergando e automaticamente, se você, numa fiscalização, você seria automaticamente autuado, tá bom? Bom, no caso dessa aluna, ela me perguntou o seguinte, falou assim, aluna da primeira turma nossa aqui, ela falou assim, professor, puxa, eu estou com uma dúvida, eu só queria ter certeza, porque eu sei como é, mas eu liguei no escritório que cuida da nossa contabilidade aqui, que ela é da área contábil, mas ela está cuidando do financeiro na empresa que ela está hoje, né? Ela falou assim, o escritório falou que, por exemplo, IPVA, eles lançam direto na conta de despesa de IPVA. Não teria que ser igual, não é uma despesa antecipada? Eu falei assim, exatamente, porque você paga agora em janeiro, se você fez em janeiro ou fevereiro, né, ainda que você vai dividir, mas o valor do IPVA, ele tem que ser contabilizado de janeiro a dezembro, porque ele é referente a um ano, certo? Então, independentemente se você paga à vista, você paga em 2, 3, 4, 5, agora pode, aqui em São Paulo parece que pode até 9 vezes, se eu não me engano, 5 ou 9, não sei, né? Mas você tem que reconhecer mês a mês. Por quê? Porque é princípio de competência. Ou seja, em outras palavras, nesse caso, é ao longo do tempo, tá? Como eu disse, é uma despesa, mas o raciocínio é o mesmo, tá? Então, quando a gente fala reconhecer uma receita ao longo do tempo, é basicamente esse processo, tá bom? Bom, então vamos voltar aqui nessa identificação. Eu vou começar de novo, que faz 2 semanas que a gente falou aí, né? Então, no início do contrato, ela deve avaliar, só que aqui eu vou passar mais rapidamente, tá? Até a gente chegar no slide que a gente estava. Deve avaliar os bens e serviços, então, prometidos em contrato com o cliente e deve identificar, como obrigação de performance de cada promessa de transferir ao cliente. Então, primeiro, bem ou serviço que seja distinto, ou seja, individual, como que eu entrego esse bem ou serviço, e série de bens ou serviços distintos que sejam substancialmente os mesmos e que tenham o mesmo padrão de transferência para o cliente. Então, aqui é importante, porque ele vai falar aquele negócio, de ordem prática, você pode somar todos esses bens ou serviços e reconhecer a receita de um determinado jeito, tá? Então, por exemplo, vamos pegar a empresa de sistema lá da Luciana e do Fabiano, né? Eu vou chegar para eles e vou falar assim, bom, eu vou assinar o sistema. Tá bom. Então, eu vou pagando mês a mês a mensalidade de utilização do sistema, tá? Então, lá, a empresa, o que eles vão fazer? Eles vão recebendo isso, esse valor, e vão reconhecendo como receita. Veja que aí é mês a mês, é ao longo do tempo. Então, à medida que eu vou utilizando, eu vou pagando. Eu vou utilizando, vou pagando. Vou utilizando, vou pagando. Certo? E aí a gente tem, então, esse reconhecimento de receita.
Só que aí a gente cai no item B. O item B que são contratos similares e a transferência de receita é igual, ou seja, eles têm milhares de clientes. Esse monte de cliente que eles têm, o que vai acontecer? Eles vão reconhecer a receita de todo mundo ao mesmo tempo, porque a forma de transferência desses benefícios é a mesma para todos, tá? Então, eles vão reconhecendo isso daí mês a mês, vão reconhecendo ao longo do tempo, tá? Basicamente é isso que ele tem que fazer. Agora, eu posso solicitar para eles um tipo de serviço específico. Puxa, eu quero que você faça uma adaptação aqui para o meu sistema. Só que essa adaptação ela é específica e, vamos lá, a Luciana que vai fazer para mim vai demorar uma semana. Então, ela faz, a empresa cobra, eu pago, acabou e morreu. Então, veja que aí eu tenho uma transferência de uma única vez, tá? Basicamente, é isso que a gente tem. Então, é bem o serviço que seja distinto, ou seja, individual. E ainda que eu tenha bens ou serviços distintos, mas que eles são, assim, muito parecidos entre si, então eu posso fazer esse reconhecimento ou identificar com mais facilidade, né? Porque os serviços são prestados, os serviços prestados são substancialmente iguais, tá? Ó, série de bens ou serviços distintos, então tem o mesmo padrão de transferência para o cliente. Então, esse item aqui, ó, é esse item B, tá? Ele vai falar aqui o item B. Ó, se ambos os critérios forem atendidos, primeiro, cada bem ou serviço distinto da série que a entidade promete transferir ao cliente atende aos critérios do 35, do item 35, para obrigação de performance satisfeita ao longo do tempo. Ou seja, o que ele está falando que você vai entregando ao longo do tempo. Esse item 35 está falando isso. Tá? Então, veja, ele é distinto, tá? Mas ele atende os critérios, ou seja, que eles são iguais, eles são parecidos. E de acordo com os 39 e 40, os itens, o mesmo método é utilizado para mensurar o progresso da entidade em relação à satisfação completa da obrigação de performance para transferir ao cliente cada bem ou serviço distinto. Então, aqui ele está dizendo assim, ó, se você tem um mesmo serviço embora seja distinto, mas ele tem o mesmo padrão de transferência, primeiro, você consegue identificar cada um desse tipo de serviço, e esses tipos de serviço, embora sejam diferentes, você transfere do mesmo jeito, tá? Ou seja, o mesmo método para você saber se transferiu ou não é padrão. Então, por exemplo, voltando no caso do software aí, tá? Então, o serviço é distinto. Por que distinto? Porque eu posso contratar só a folha, eu posso contratar só o contábil, eu posso contratar só a escrita fiscal. Posso fazer essa contratação, beleza? Ou posso contratar o pacote como um todo. Então, veja que eu tenho serviços distintos. Mas, vamos supor, você pega uma empresa que tem um pacote inteiro, tá? Ou você pega uma empresa que tem um pacote que tenha lá somente sei lá, o contábil. Vejam que são serviços distintos, tá? São contratos distintos, valores diferentes, só que o padrão de transferência é o mesmo, tá? E como esse é o item A. O item B eu consigo medir a forma, e a forma que eu mensuro essa transferência é a mesma. No caso dos sistemas de software, via de regra, a grande maioria, eles trabalham com o padrão mensal. Então, por exemplo, eu sou cobrado mensalmente pelo serviço que eu consumi, tá? Então, o serviço ele foi prestado e aí eu tenho que pagar por esse serviço. E é sempre assim, tá? Ele está falando isso, pessoal, porque aqui eu estou dando um exemplo temporal, ou seja, eu estou dando um exemplo no qual a gente tem uma receita que ela é medida em função do tempo. Mas você tem outras receitas que são medidas em função, por exemplo, do desenvolvimento do produto, do serviço, do andamento, que é o que nós chamamos de POC, que é o que a gente vai ver, tá? Que é o Percentage of Completion, então é o percentual de conclusão. Então, à medida que você vai concluindo aquela obra, né, que você vai medir, concluindo aquele serviço, ou como o Emerson mesmo falou outro dia, a gente tem venda para entrega futura. Dependendo dessa venda para entrega futura, não, às vezes nós estamos falando de produtos de grande porte, tá? Então seria interessante, à medida que você vai produzindo, você vai reconhecendo a receita. Não é necessariamente emitir nota, tá, pessoal? Reconhecer receita é diferente de emitir nota, tem que lembrar disso, ok? Bom, até aí tudo bem, pessoal? Dúvidas? Ó. Bom, uma outra questão importante do contrato é que o contrato, de modo geral, então ele declara expressamente aquilo que vai ser transferido, aquilo que você vai entregar para o cliente. Via de regra, isso fica muito claro lá quando você faz um contrato, principalmente
nesses contratos comerciais. Então, você pega um contrato pessoa jurídica, ele vai falar, você está me pagando tanto pelo serviço tal, que vai ser entregue de tal forma, tal, e assim sucessivamente, tá? Bom, as obrigações de performance identificadas aí no contrato com o cliente podem não estar limitadas aos bens ou serviços que são expressamente declarados. Isso aqui também é uma coisa que nós já falamos, mas a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente, por exemplo, serviços contábeis, tá? Tem empresa que é muito rigorosa nisso daí. Ele fala assim, ó, só presta serviço está no contrato. Ah, mas eu preciso tal coisa. Bom, tudo bem, a gente faz, mas é um outro contrato, é um contrato à parte. Quando você tem uma empresa grande, ou empresas bem estruturadas, que o serviço é muito claro, isso é mais fácil de você conduzir. Quando você trabalha, por exemplo, quem está em escritório de contabilidade, vou pegar o caso da Marcinha, por exemplo, ela deve saber bem. Ela tem lá o contrato com o cliente, e o problema é que às vezes a gente não faz. Pegando a nossa área de contabilidade, escritório principalmente, às vezes a gente não faz esse contrato. Qual o problema de não fazer o contrato? É justamente o fato do cliente depois, quando a gente já coloca no contrato, o cliente já fica pedindo coisa à parte, quando você não coloca, então aí, né, é um problema, porque o cliente fica pedindo outros tipos de serviços, outros tipos de, digamos, de coisa, ele quer que você faça uma coisa ou outra, mas ele não quer saber de pagar, ele acha que é sua obrigação, né? Então é muito importante que a gente tenha esse... Bom dia, Rose. Tudo bem? Rosiane Garcia. Deixa eu anotar aqui. Senão eu esqueço. Tudo bem, Rosiane? Então, quando a gente tem, por exemplo, essa... então, o que a Márcia falou, ó, o recálculo de imposto é o que mais pedem. É verdade. Isso chega a irritar, tá? Por exemplo, eu tive um cliente que a gente até bateu boca, e o cliente foi embora, e eu fiquei muito feliz que ele foi embora, porque ele ficava me pedindo para emitir nota fiscal para ele. Eu já falei, fulano, olha, nota fiscal, eu não consta no contrato, isso é obrigação do empresário emitir, você que tem que emitir a nota, eu posso te orientar como emitir, né? No nosso contrato não consta emissão de nota. Eu tinha que ficar emitindo nota para ele, e aí é comércio, tinha que ficar cadastrando o produto lá no site naquele programa do Sebrae, sabe? Enfim, e o cidadão tem lá o sistema, um sisteminha que dava para ele fazer isso, né? Mas enfim, e aí até gerou bate-boca. Ah, então eu vou embora. Falei, vai com Deus, porque aí ele me pediu uma nota de manhã e assim, você está fazendo outras coisas, não dá para você ficar parando, porque a minha função não é emitir nota para o cliente. Imagina, você pega, tem escritórios que fazem isso, tá? Mas normalmente eles cobram por isso. E aí fica difícil ficar fazendo esse tipo de trabalho. Mas veja que nesse caso não constava no contrato, mas ainda assim o cidadão ficava pedindo. Então é um problema muito sério que a gente tem que ficar bastante atento, porque ó, ele fala, de modo geral, declara expressamente o que a entidade promete transferir. Então, mesmo que muitas vezes, no nosso caso, no escritório de contabilidade, isso é muito comum. A pessoa fala que vai transferir, que vai fazer, está escrito, mas o cliente espera mais. Por isso que ele fala, ó, então, no contrato pode não estar limitados aos bens ou serviços. Isso é muito, muito comum, né? Ó, o que a Márcia falou, eu faço para prestador de serviços e cobro a parte. Então, tá certo, mas tem que cobrar mesmo, tá? E não pode deixar passar ou o cliente se acostumar. Eu evito. Se eu falar que eu faço só o que está no contrato, eu estou mentindo. A gente acaba fazendo mais coisas, né? Mas é um problema, ó. Você está vendo? Você não faz nota de venda. E esse cliente ficava exigindo nota de venda. Eu fiz uma vez para quebrar o galho dele, e aí pronto. Aí toda a nota que tinha de devolução de venda, ele pedia para eu fazer, e aí virou que um costume. Aí um dia que eu estava lá irritado no escritório, porque eram dois irmãos. Um falou assim para fazer a nota. Aí, quando o outro irmão veio falar comigo, uns dias depois, eu tinha esquecido da nota. Falei, puxa, eu esqueci da nota. Aí o irmão dele falou, não, não tem nota não, não precisa mais fazer, já está tudo resolvido. Aí eu não fiz a nota. Aí o outro irmão depois veio brigar comigo porque eu não tinha feito a nota, tal. Eu falei, fulano, mas seu irmão falou que não era para fazer. Enfim, aí saiu confusão, né? Mas veja, não é uma coisa que está no contrato, tá? Mesma coisa tirar certidão, né? Certidão, a gente
preciso de uma certidão. Tá bom. Então, tem clientes que eu faço as coisas de graça, porque eu cobro lá uma 13ª mensalidade e o cliente que me paga essa mensalidade, eu tiro isso aí sem ficar cobrando. Agora, aqueles que não pagam, eu cobro a parte, né? Mas isso tem que estar no contrato, pessoal, tá? E, ó, um contrato com o cliente pode incluir também, ó, promessas que sejam sugeridas. Então, isso aqui é um problema muito sério, ó, sugeridas pelas práticas usuais de negócio. No escritório de contabilidade tem muito isso, porque tem coisa que não está no contrato, mas o cliente acha que você tem obrigação de fazer. Por quê? Porque são práticas usuais de muitos contadores, de muitos escritórios por aí, e não é bem assim que funciona, né? Ó, muito cuidado com isso, hein, gente? Contrato com promessas que sejam sugeridas pelas práticas usuais de negócios, políticas publicadas ou declarações específicas da entidade se, no momento da celebração do contrato, essas promessas criarem uma expectativa válida do cliente que a entidade transferirá bens ou serviços ao cliente. Pessoal, depois se vocês colocarem no YouTube, deem uma pesquisada lá, tem lá propagandas que trouxeram prejuízo, um negócio assim. Eu já tinha comentado isso, mas são propagandas que caíram nesse caso aqui, tá? Por exemplo, acho que uma das mais famosas é aquela das Casas Bahia. Você quer pagar quanto, né? Vejam que na hora, assim, a propaganda diz você paga do jeito que você quiser. E quando você ia lá comprar, não era bem assim. Não era você pagava quanto você queria. Só que teve um advogado que foi e falou, eu quero pagar R$ 1 por mês. E ele comprou a televisão, não quiseram vender, ele foi na justiça e a justiça determinou que fosse. Por quê? Porque foi uma declaração dada na televisão. Foi uma propaganda dizendo que ele teria direito a pagar R$ 1 por mês, se ele quisesse, porque a propaganda dizia, você quer pagar quanto? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando você está colocando na sua receita, sua empresa, o seu cliente está falando, olha, eu vou vender a mercadoria e eu vou vender de tal jeito. Tá? Quando você vai vender de tal jeito, você tem que lembrar que você pode ali naquele momento criar uma expectativa para esses usuários, para esses seus clientes. Tá? Pode ser uma expectativa específica sua, pode ser uma expectativa usual de mercado, tá? Então precisa ficar muito claro isso, porque e aí você pode, digamos assim, criar ali uma obrigação de desempenho que você tecnicamente não teria, tá? Isso é bem complicado. E aqui a gente falou, né? Então, eu me lembro que acho que a gente tinha parado nesse slide, se eu não me engano. Então ele fala aqui, ó, dependendo do contrato, bens ou serviços pode incluir, ó, venda de bens produzidos pela entidade, revenda de bens adquiridos, que é comércio, revenda de direitos sobre bens ou serviços, por exemplo, ó, ticket revendido pela entidade. Ou seja, como você está, é como se você fosse mais ou menos um agenciador aqui, né? Ele fala, às vezes, agindo como principal, você compra e revende, tá? Execução de tarefa ou tarefas, contratualmente pactuado, então aqui está falando de contabilidade, sistemas, serviço de limpeza, segurança, portaria, enfim, né? Ó, e esse aqui ele tá bem, inclusive ele dá até o exemplo de software, o item, ó, prestação de serviços que consiste em estar pronta para fornecer bens ou serviços. Tá? Então, por exemplo, quando a gente adquire um pacote de uma empresa de software, de contabilidade, tem que ser dessa maneira, porque saiu uma nova alteração na legislação, isso tem que estar pronto lá no sistema para a gente poder fazer, né? Tem que estar pronto no sistema. Então, são as atualizações. Por exemplo, atualizações não especificadas de software que sejam fornecidas quando e se disponíveis. Tá? Ou disponibilização de bens ou serviços aos clientes a serem usados à medida que e quando, né? Que e quando o cliente decidir, tá? Então, esses dois casos aí precisam, esses aí são alguns exemplos, né? Muito bem. Bom dia, Alex. Tudo bem? Opa, bom, professor. Como é que você está? Olha, bem, graças a Deus. Estamos bem aí, graças a Deus. Né? Estamos uns 90%, mas graças a Deus dá para tocar bem aí, né? Aliás, pessoal, aqui é o seguinte, ó, deixa eu falar uma coisinha para vocês aqui, peraí. Bom, então, voltando, pessoal. Então, aqui a gente tem os tipos, né, como a gente falou,
os exemplos, digamos assim, de obrigação de desempenho que a gente tem que cumprir quando a gente tem, digamos, a prestação de serviço, o comércio ou a indústria, para que a gente possa efetivamente gerar, ou gerar não, né? Reconhecer a receita, tá? Ó, tem mais, ó, prestação de serviço de modo a providenciar, para que a outra parte transfira bens ou serviços ao cliente, né? Aqui ele fala, quando ele usa o termo agente, ele está falando intermediário, tá? Uma operadora de turismo, por exemplo, uma agência de turismo, muitas vezes age dessa maneira, tá? Ó, concessão de direitos, bens ou serviços a serem fornecidos no futuro, tá? Para que o cliente possa revender ou fornecer a seu cliente. Então, ó, aqui a gente pode até pensar em venda para entrega futura, construção, fabricação ou desenvolvimento de ativo em nome do cliente, concessão de licenças, concessão de opções para a compra de bens ou serviços. Pode ver que tem vários, pessoal. Na verdade, é todo tipo de prestação de serviço que a gente tem, tá? Bom, aqui ele fala, ó, bens ou serviço prometido ao cliente é distinto, que a gente está, na verdade, ele está dando a explicação lá atrás, né? Ó, se ambos os critérios a seguir forem atendidos. Então, como é que eu sei que um bem ou serviço que a gente promete para o cliente, ele é distinto? Como é que eu sei isso? Ó, o cliente pode se beneficiar do bem ou serviço, seja isoladamente ou em conjunto com outros recursos que estejam prontamente disponíveis ao cliente, tá? Muito bem. Voltando aqui, ó. Né? Então, quando eu consigo me beneficiar, seja de forma individual, seja de forma isolada, né, daquele serviço, ou posso me beneficiar com outros serviços de forma conjunta, tá? Ó, a promessa da entidade de transferir o bem ou serviço ao cliente é separadamente, olha só, gente, identificável de outras promessas contidas no contrato, tá? Por que ele fala isso? Porque, às vezes, a gente já falou que você pode ter mais de um tipo de promessa lá de obrigação de desempenho no seu contrato. Então, eu consigo fazer identificar individualmente cada uma dessas obrigações de desempenho, eu consigo saber o que é uma e o que é outra. Então, isso é importante, porque muitas vezes, cada uma dessa obrigação de desempenho, você tem um preço diferente, tá? Você tem uma receita diferente. E pode ocorrer de você ter que transferir esse bem ou serviço para o cliente, você vai transferir ao longo do tempo e o outro você vai ter que transferir de uma única vez. Então, esta diferença entre o timing aí, né, de transferência desse risco e benefício, ele faz toda a diferença para você reconhecer a receita. Então, o serviço prometido é distinto, ou seja, você consegue distinguir quando você se beneficia de forma isolado ou em conjunto com outros recursos, e eles todos estão disponíveis para o cliente, ou quando você transfere esse risco e benefício, né? E esse serviço que você transfere, ele é separadamente identificável, ou seja, você consegue saber. Por exemplo, um exemplo muito claro disso é quando você vai lá, por exemplo, numa loja de departamento, numa loja, num varejo, e fala assim, depois eu dou a dica aqui, Luciana. É assim, você vai lá numa loja de varejo e vai comprar um computador, tá? Então, você vai lá comprar um computador e, ao comprar o computador, você simplesmente fala, ó, eu quero comprar aqui esse notebook e tal, e quero também a garantia estendida. Veja que você tem duas coisas. Primeiro, um equipamento é o computador, que é um bem distinto do seguro, embora você esteja comprando num contrato só. O computador você vai ter que pagar ali na hora, você vai dividir que seja, mas veja que a garantia ela vai ocorrer depois da garantia do computador, tá? Tem casos que você tem garantia de 1 ano de um determinado produto que você adquire, e aí você compra uma garantia estendida que ela começa depois que termina a garantia normal do produto. Então, veja o tempo que eu deveria levar para reconhecer essa receita. Eu não posso reconhecer a receita agora, certo? Então, eu vendi para você. Vamos supor, nós estamos em janeiro. Vendo para você um produto agora em janeiro. Você vai pagar em 5 vezes. E ela tem garantia de 1 ano. Então, vai até final de dezembro, por exemplo, tá? E aí, eu compro uma garantia estendida de mais 1 ano, que vai começar em janeiro do ano que vem. Então, veja que olha a forma como eu vou reconhecer. O primeiro produto que eu estou te entregando, que é o computador, a TV, qualquer bem desses tipos,
eu vou reconhecer a receita agora, tá? Mas a garantia, a empresa que está dando a garantia, ela vai reconhecer essa receita a partir de janeiro do ano que vem. E vai ser ao longo do tempo. Então, ela começa o reconhecimento dessa receita a partir de janeiro. Então, veja que eu estou fazendo um único contrato, veja que eu estou fazendo uma única operação, e essa única operação eu tenho produtos distintos, tá? Bom, aí a gente fala aqui então da obrigação da satisfação. Ó. Ela deve reconhecer receita quando... Daqui para frente ele sempre vai falar assim, quando ou à medida que. Quando é quando a gente tem a receita transferida de uma única vez e à medida que é quando essa receita é transferida ao longo do tempo, tá? Ó, a entidade satisfizer a obrigação de performance ao transferir esse bem ou serviço, ou seja, um ativo prometido ao cliente. O ativo é considerado transferido quando ou à medida que o cliente obtiver o controle, tá, pessoal? Achei que ele vai dar o conceito de controle, ó, tá? Então, lembra, eu disse a vocês, olha, quando a gente tinha o CPC 30, a gente sempre falava na questão do controle. Controle é simplesmente você transferir, digamos assim, os riscos e os benefícios. Aí a pessoa tem o controle. Aqui nessa norma ele vai mais além, tá, pessoal? Ele vai adiante. Então ele fala de controle, ele fala de você ter o contrato, você identificar essas etapas que a gente está vendo. Lá ele não detalhava tanto assim, embora você tinha que fazer basicamente as mesmas coisas, tá? Então, quando você transfere o controle, e esse conceito de controle, tá, pessoal? Ele está bem alinhado, porque antes a gente tinha um conceito de controle no CPC 0, por exemplo, que fala da estrutura conceitual básica e de outras normas, e o do CPC 36, que era um CPC de consolidação de balanço, quando ele falava que uma empresa tinha controle da outra. Todos esses conceitos de controle, basicamente de todas as normas, elas estão agora alinhadas com o CPC 36. Ó. O controle do ativo refere-se à capacidade de determinar o uso do ativo e de obter substancialmente a totalidade dos benefícios restantes provenientes do ativo. Então, eu determino o uso do ativo e eu obtenho, tá, substancialmente os benefícios que vão ser gerados por esse ativo. Isso é você ter o controle. E mais, ele vai além disso. Ó. O controle inclui, né, ele também prevê que você pode evitar que outras entidades, outras pessoas, tá, ó, direcionem o uso do ativo e obtenham o benefício desse ativo. Então, você tem duas situações. Você se beneficia do ativo, você se beneficia sim, pelo uso e pelos benefícios que ele gera, mas também bloqueia o uso e o benefício a terceiros, ou seja, bloqueia o benefício, o uso por terceiros ou de terceiros e bloqueia que esses terceiros sejam beneficiados, tá? Então, aí você tem o controle. Um exemplo muito prático disso, para quem tem filho aí, sabe? Você pega lá, dá um brinquedinho para o seu filho e depois você leva seu filho, ele leva aquele brinquedinho na escola, né? Ou vem o coleguinha dele para brincar em casa. Quando chega o coleguinha, ele pega aquele brinquedinho, aí você vai entender o que é controle, tá? Ali você entende o que é controle. Porque ele não quer dar aquele brinquedo de jeito nenhum para o terceiro, né? E só ele quer brincar, ou seja, só ele quer ter o benefício e ele não divide o benefício com ninguém, tá? Ele não deixa outra pessoa, digamos assim, se beneficiar, ele bloqueia. Isso é controle, tá? Entrega um brinquedo para o seu filho e fala para ele dividir, né? Quando ele começar a dividir o brinquedo, perfeito, ele já está com uma certa maturidade, mas até chegar nisso, quem tem filho aí ou filha sabe que não divide, ou seja, não dá o controle de jeito nenhum, tá? Esse é um conceito bem, digamos, bem claro do que é controle. Ó. E aí esses benefícios, né, pessoal, que o uso desses ativos gera, ó, os benefícios do ativo são o fluxo de caixa potencial. Se a gente tem um ativo, qual que é a finalidade do ativo? Gerar benefício econômico futuro, ou seja, gerar recursos, gerar fluxo de caixa, tá? E aí o fluxo de caixa a gente vê por duas coisas, ó, pelas entradas de recurso ou pela economia nas saídas. Então, aquilo que você tem, que às vezes a gente fica na dúvida se é ativo ou não. Então, se ele gera... Porque às vezes você pode ter um determinado item que você fala, pô, isso aqui não me gera benefício. Tá, ele pode não gerar benefício direto, mas ele pode gerar uma economia.
Se ele gerou uma economia para você, ele está gerando benefício. Economia também é benefício, tá? Ó, que podem ser obtidos direto ou indiretamente. Aí ele fala aqui, ó, pelo uso do ativo para produzir bens ou prestar serviços, pelo uso do ativo para aumentar o valor de outros ativos, quando você faz uma reforma, quando você faz uma manutenção, dependendo do caso, pelo uso do ativo para liquidar passivos ou reduzir despesas, tá? Pela venda ou troca do ativo, pela caução do ativo em garantia de empréstimo, pela retenção do ativo, tá? Então, esses itens, eles mostram, digamos assim, fatores que vão mostrar que você está tendo benefício aí pelo fluxo de caixa. E aqui, gente, é onde a gente efetivamente tinha parado, tá? Então, ó, aqui é quando a gente tem a obrigação de performance satisfeita ao longo do tempo, tá? Ou seja, você vai tendo que reconhecer a receita ao longo do tempo, não de uma única vez, ó. Então, a entidade transfere controle do bem ou serviço ao longo do tempo. Então, à medida que você vai prestando esse serviço ou construindo, tá? Não precisa ser só prestação de serviço, mas à medida em que o seu ativo vai ficando pronto, que você vai transferindo isso para o cliente, isso vai sendo feito de acordo com o tempo. A medição a gente vai ver que pode ser de diversas formas, tá? Ó, e, portanto, satisfaz a obrigação de performance e reconhece receitas ao longo do tempo, se um dos critérios a seguir for atendido, tá? Então, vamos ver, ó, ele fala 3 critérios aqui, ó, 3 critérios, ó. Primeiro, o cliente recebe e consome simultaneamente os benefícios gerados pelo desempenho por parte da entidade, à medida que a entidade efetiva o desempenho. Ou seja, pessoal, ó, quem mora em condomínio, por exemplo, esse item A, muito claramente, é o serviço do porteiro, por exemplo, é o serviço do faxineiro, tá? Por quê? Porque eu moro em condomínio, moro num apartamento. Então, o condomínio tem contrato com uma empresa de segurança e limpeza, tá? De portaria e limpeza. E olha só o consumo ao longo do tempo. Então, por exemplo, o serviço de portaria está sendo prestado e automaticamente nós, aqui, né, quando eu digo nós, o condomínio, já está sendo beneficiado e está consumindo. Então, eu presto serviço e consumo esse serviço e isso é simultâneo. Mesma coisa o pessoal que cuida aí da manutenção, da faxina. Então, é diferente de quando você tem esse serviço prestado de uma única vez. Por exemplo, eles estão trocando o piso, né, lá do hall, jogando dinheiro fora, para ser bem sincero, né? Não precisava, mas estão trocando o piso, principalmente numa época de pandemia. Mas tudo bem. Percebam que essa troca de piloto, que demora um pouquinho para fazer, né? Já está, acho que uma ou 2 semanas, umas 2 semanas fazendo isso, mas vai demorar, sei lá, um mês. Bom, terminou esse mês, acabou, morreu. Percebe a diferença? Enquanto que o serviço do porteiro já está aí há muitos anos, e desde que começou o prédio, desde que construiu o prédio, você tem esse serviço. Então, esta é a diferença. Esse aqui é a explicação do item A. O cliente recebe e consome simultaneamente os benefícios gerados pelo desempenho por parte da entidade. Então, à medida em que essa efetiva o desempenho, que essa presta o serviço. Ó, o desempenho por parte da entidade, ó, cria ou melhora o ativo. Aqui é um pouco diferente. Aqui ele está criando um novo ativo ou está melhorando, está mudando, está alterando. Por exemplo, produtos em elaboração, que o cliente controla à medida que o ativo é criado ou melhorado, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem, por exemplo, prestei serviço uma vez numa empresa que os caras, eles desenvolviam lá umas estações de geração de energia, tá? Essa empresa, ela construiu uma usina, eu já dei esse exemplo para vocês, mas ela também construiu umas estações, né? Que aquelas, puxa, são máquinas enormes ali para gerar energia, para controlar a energia de uma fábrica e tal. E isso demorava para produzir, tá? Então, o pessoal recebia lá uma parte do dinheiro e era um negócio demorado, demorava meses e meses aí, quase um ano, para eles produzirem essa peça. Então, aqui cabe esse item B, ou seja, aqui nós estamos falando do desenvolvimento de um produto, tá? E aí eles tinham lá uma ordem de serviço, eles tinham um controle, e o correto nesse caso não é você reconhecer a receita só no final, porque é um processo que demora muito. Então, nesses casos, o reconhecimento da receita tem que seguir esse item B, ou seja, vamos lá, eu vou fazendo a medição, até porque é o seguinte, tá? Eu paguei, vou fazendo, e a partir do ponto em que chegou lá no final do mês, aquela estação de energia, nesse exemplo que eu estou falando, ficou pronta, o dono do negócio, né?
Não sou quem estou construindo. Eu posso pegar aquilo e levar embora se eu quiser. Então, por quê? Porque aí eu tenho o controle. Eu posso não ter o bem fisicamente comigo, mas eu tenho o controle dele. Então, eu posso pegar aquele bem e levar embora se eu quiser. Ah, tive uma briga com a empresa, mas o que eu já paguei eu vou levar embora. Percebe? Então, isso demonstra que você tem o controle. Então, nesses casos aí, ó, nós cairíamos aqui, ó. O desempenho por parte da entidade cria, nesse exemplo que eu estou dando, ele está criando ou melhorando o ativo, né? Melhorando é quando você está fazendo lá manutenção, quando você está fazendo reforma, tá? Por exemplo, produtos em elaboração. Então, que o cliente controla à medida que o ativo é criado. Então, por exemplo, você pode colocar também uma construtora. Então, você chamou uma construtora para construir a sua fábrica, construir o seu escritório, o seu galpão, né? A sua casa. Então, à medida que você vai construindo, tá? À medida que você vai construindo, você detém o controle, tá? Então, aqui a gente tem uma performance ao longo do tempo também. E o C? O desempenho por parte da entidade, ó, não cria um ativo com uso alternativo para a entidade. E a entidade possui direito executável. A gente chama de enforcement, né? Ou seja, que você pode exigir isso em tribunais. Ao pagamento pelo desempenho concluído até a presente data. Ó, então, o desempenho por parte da entidade não cria um ativo com uso alternativo para a entidade. Ou seja, aqui ele está falando que você, de certa forma, você cria um ativo, mas não é um ativo com uso alternativo. É um ativo que eu estou usando de forma independente. Normalmente aqui, você está... ele está um pouquinho atrelado com o B, né? Na verdade, você está desenvolvendo alguma coisa que está atrelado a outro ativo. Ou aquele ativo, por exemplo, serve só para aquela empresa. Ele não tem uso alternativo. Eu não posso pegar aquilo e usar para outra coisa, tá? Não tenho condição de fazer essa utilização. Aquilo é feito especificamente para aquela função, não consigo utilizar de outra forma. Não há essa possibilidade, tá? Então, nesses casos, quando você está fazendo, você está criando ao longo do tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode ter, por exemplo, um produto... Tô tentando lembrar um exemplo aqui, né? Que se vocês lembrarem, vocês podem me ajudar, que é o seguinte: imagina que você está construindo um produto, esse produto ele é feito em fases, tá? Só que, por exemplo, vamos lá, ele tem 3 etapas, só que quando você conclui a primeira etapa, você consegue usar aquele produto naquela etapa, do jeito que ele está, para qualquer outro uso, tá? Então, por exemplo, estou desenvolvendo um produto para usar ele, tem certa finalidade, só que ele é feito de 3 etapas. A primeira etapa, quando ela está pronta, eu não tenho uso alternativo, eu não consigo fazer nada, porque ele faz parte do ativo completo. Terminei a segunda etapa, ainda assim eu não consigo utilizar, por isso que ele usa o termo uso alternativo, eu não consigo. E quando ele conclui a terceira etapa, finaliza o produto, aí sim esse ativo tem utilização. Tá? Então, se ele tem essa característica, então é reconhecimento de receita ao longo do tempo. Agora, se eu estou fazendo um produto, de novo, em 3 etapas, eu terminei a primeira etapa, quando concluo a primeira etapa, tá? Ali eu já tenho um uso alternativo para esse ativo, eu posso já, digamos, fazer o que eu quiser com ele, eu já tenho condições de uso, tá? Então, nesse caso, eu já teria que reconhecer a receita, eu não teria que ficar esperando até o final e fazendo medição. Quando chega naquela etapa, eu já reconheço, quando chega no final da segunda etapa, eu reconheço a outra etapa, e assim sucessivamente. E aí não precisa ser necessariamente ao longo do tempo. Tá bom? Não sei se ficou claro esse exemplo, pessoal. Então, o Emerson falou que nesse caso entraria o caso do POC, sim. No caso da construtora, Emerson, entraria o POC total, tá? Porque você tem, por exemplo, veja só, ó, você está fazendo a construção, tá? Aí ele cai, inclusive, nesse item C que eu estou falando aqui. Você tem lá uma construção, então você fez a terraplanagem do terreno, aí a construtora foi lá e fez a fundação da obra, tá? Fez lá os alicerces, fez as sapatas lá, fez lá os alicerces, beleza. O que você consegue, qual que é o uso alternativo que você tem dessa parte da construção? Você tem algum uso? Você consegue fazer alguma coisa só com aqueles alicerces? Via de regra, não, porque ali vai subir o prédio, né? Vai subir a construção ali. Então, veja que eu não tenho uso alternativo. Então, efetivamente, nós estamos falando de ao longo do tempo,
que é POC, no caso da construção seria POC, tá? E também tem um detalhe, tá, pessoal? O POC, não sei se todo mundo conhece, né? A POC, na verdade, acho que é assim que se escreve, se não me engano. Estou em dúvida no completion, mas acho que é assim que se escreve, né? Que, na verdade, ó, vou escrever aqui de novo, né? Só para vocês, para quem não sabe, né? Ó, é o chamado percentual de conclusão, tá? Que seria o seguinte, eu vou construindo uma obra, vou construindo um equipamento, vou prestando serviços, tá? Nós vamos detalhar esse caso aí logo na sequência aqui. Ele tem essa abertura. Eu vou detalhando esses serviços, né? Ou melhor, vou construindo, vou prestando esse serviço e vou medindo, por isso que ele fala percentual de conclusão, eu vou medindo a cada período o quanto esta obra eu finalizei. Né? Então, quanto eu avancei? Avancei 10%, então tenho reconhecimento de receita de 10%, avancei 5% e assim sucessivamente. Ou seja, eu vou fazendo o reconhecimento da receita à medida em que o projeto avança, tá? E aí não é só efetivamente construção civil. Vou dar um exemplo, eu trabalhei numa empresa de tecnologia, nós fazíamos implantações, tinha projetos lá que demoravam 1, 2 anos, tá? E a gente tinha lá os project managers, eram pessoas específicas que cuidavam de diversos projetos ao mesmo tempo, eles eram responsáveis por fazer essa medição. Tinha uns lá que era engenheiro, tinha outros que não, mas eram todos técnicos especializados naquela parte, né? Que eles faziam o seguinte, por exemplo, tinha um projeto, tinha cada etapa do projeto que tinha sido aprovado pelo diretor e pela empresa, e depois esse pessoal ia lá controlando, controlava a mão de obra, controlava aquilo que foi implantado, aquilo que foi desenvolvido, e assim sucessivamente. Então, quando chegava no final do mês, eles tinham o projeto inteiro, detalhado, e aí eles iam lá e faziam uma medição. Eles chegavam lá na obra, e essa obra, pessoal, não era necessariamente, não era obra de construção civil, era serviços basicamente tecnologia. Por exemplo, cabeamento de rede, infraestrutura para poder colocar parte de computador, essas coisas tal. Tinha também lá serviço de alvenaria, essas coisas, mas não era, não é, isso era feito para dar suporte para a parte de tecnologia, né? Que a empresa era uma empresa de tecnologia. E esse projeto demorava, como eu disse, demorava às vezes até mais de 2 anos. E aí chegava lá no final do mês, o que o gerente tinha que fazer? Ele tinha que apresentar para nós lá na controladoria, ele apresentava um relatório do projeto dele e falava assim, ó, na verdade ele nem apresentava o projeto, ele tinha lá isso e ele passava para a gente já o faturamento fechado, porque ele já sabia como fazer, né? Tinha lá a metodologia. Então, que ele falava assim, olha, então o contrato total é de 100 mil reais. Então, esse mês a gente conseguiu tecnicamente avançar ou concluir 10% do projeto. Então, uma receita total de 100 mil reais, vamos supor que eu tenho um custo orçado de 80 mil reais e o meu lucro nesse projeto vai ser 20 mil reais. Então, ó, minha receita total vai ser 100 mil, o meu custo total vai ser 20 mil. Isso está no projeto, tá? Que foi fechado com o cliente. No primeiro mês, a gente avançou 10%, e eu medi pela receita, tá? Então, quanto que eu vou reconhecer de receita? 10% de 100 mil, eu reconheço os 10 mil. E o custo? Bom, se eu reconheci 10% de receita pelo princípio da competência, eu tenho que reconhecer o mesmo percentual. Então, dos 80 mil, eu reconheço 80%, reconheço 10%, que dá 8 mil reais. E naquele mês, então, meu lucro foi 2 mil reais. Tá bom? Isso, ou dessa forma que se faz o cálculo, digamos assim, isso aqui é uma forma simples, o controle do POC, né? As construtoras trabalham assim, empresas que trabalham com projeto de médio e longo prazo trabalham dessa maneira, tá? Ficou claro, pessoal? No caso do POC, a gente tem 2 formas de mensuração da receita, tá? Que nós vamos falar aqui na sequência. Temos duas maneiras aí para a gente poder reconhecer isso aí. Bom, a gente tem aqui, ó.
E também tem a obrigação satisfeita no momento específico, de uma única vez. Isso aqui é mais fácil de entender. Se a obrigação de performance não for satisfeita ao longo do tempo, então a entidade deverá satisfazer a obrigação em momento específico, para determinar o momento específico no qual o cliente obtém o controle do ativo prometido e a entidade satisfaz a obrigação, a entidade deve considerar os requisitos para controle. Tá? O que é o controle, pessoal? Vamos voltar aqui, ó. Ele falou aqui o que é controle, ó. Capacidade de determinar o uso do ativo, de obter substancialmente a totalidade dos benefícios e evitar que outras pessoas se utilizem ou se beneficiem desse controle. Aqui, gente, fica mais fácil a gente entender. Por exemplo, eu fui lá e comprei, sei lá, um microfone. Vocês não estão vendo meu microfone aqui. Hoje eu estou com o microfone aqui do Raul Gil, ó. Né? Estou com o microfone aqui do Raul Gil, né? O microfone dourado aqui. Fui lá e comprei esse microfone aqui, tá? E ao fazer isso, eu saí da loja com o microfone, tá? Então, veja que na hora que ele me entregou, eu fui lá, eu paguei, saí da loja, e aí eu tenho ali o controle, eu passo a ser beneficiado pelos, digamos, eu passo a usufruir, né, dos benefícios que esse microfone vai fazer, o telefone, enfim, o computador, qualquer outra coisa que seja, tá? E não permito que ninguém utilize esse computador, ou esse microfone, ou esse telefone, ou aquela máquina, aquele equipamento, o veículo. Então, a partir desse momento, você passa a ter o controle, tá? E aí, efetivamente, você tem a obrigação satisfeita, né? A obrigação de desempenho. É quando você vai no McDonald's, por exemplo, que eu já citei o exemplo, você compra o lanche, ele te dá o lanche, a bandeja, você pegou, senta lá, come, acabou. Na hora que você tem, basicamente ali, você já tem o controle desse produto ou serviço. Lembrando, gente, que tem várias situações em que essa transferência em momento específico, muita gente atrela a emissão da nota, tá? Então, fiscalmente, eu tenho que ter uma nota fiscal, que é uma obrigação acessória, mas contabilmente, não necessariamente, tá? Não necessariamente eu preciso ter ali uma emissão de nota para poder fazer o reconhecimento dessa receita. Tá bom, gente? Então, isso é bem importante, porque senão as pessoas ficam atrelando exclusivamente o reconhecimento da receita com a emissão da nota, e o que não é uma verdade, tá? Claro, nesses casos de transferência, digamos, de uma única vez para reconhecer a receita, muito, digamos, muito raramente você não vai ter essa transferência, ou você vai ter essa transferência e tem a emissão da nota. Tá? Porque a nota a gente sabe que é obrigatória. Mas pode ter situações que não, tá? Pode ter situações que isso não acontece. Por exemplo, você comprou um apartamento, você foi lá, comprou um apartamento, fez a negociação com a outra pessoa, foi lá, pagou, a pessoa te deu a chave e acabou, você não tem emissão de nota. Só que a outra pessoa tem que reconhecer a receita. Quem vendeu reconhece a receita e não tem nota, tá? Tem vários exemplos. Nesses casos de POC, como o Emerson perguntou, a gente tem diversas situações que a gente tem as situações que são o seguinte, que você, por exemplo, reconhece a receita, porque você fez a medição, mas você não tem necessariamente a emissão da nota. E tem um caso que é um complicador aí, né? Não sei se vocês já viram, que a gente conta, ou a gente contabiliza normalmente uma conta chamada WIP, né? Work in Progress, né? Ou trabalhos em andamento, enfim. Porque às vezes, pessoal, olha só, eu faço com o meu cliente, isso tem que ter controle, hein? Tem que ter controle, porque senão dá problema nos impostos. Imagina, vou fazer uma obra num determinado cliente, vou reconhecer mês a mês em função do POC, né? E aí eu vou fazer isso, por exemplo, em 12 meses. Então vamos imaginar que seja 12 mil reais. E eu acertei com o cliente dele me pagar R$1.000 por mês. Então, olha só, para fins de recebimento, eu emito uma nota de R$1.000 por mês. Só que eu reconheço a receita pela transferência de riscos e benefícios, né? Pela obrigação de performance. E às vezes no primeiro momento eu posso ter lá uma receita, digamos assim, diferente do valor da nota fiscal, tá? Pode acontecer? Claro que pode acontecer. E aí, eu devo reconhecer pela emissão da nota ou devo reconhecer pela prestação de serviço?
tá? Muita gente tem dúvida com isso e o meu entendimento, e pelo que eu já fiz e já trabalhei, é pela transferência dos riscos e benefícios, não é necessariamente pela emissão da nota. E aí tem que ter controle à parte, tá? Eu sei que quem trabalha com fiscal, né, às vezes isso dá um nó na cabeça, fala assim, mas espera aí, como que eu vou emitir, ter uma receita diferente daquilo que eu emiti de nota? Acontece. Não sei se alguém tem esse caso aqui, alguém de vocês tem esse caso, não? Sim, eu já cuidei de uma empresa que era da segurança da informação, né? Segurança bancária. E lá eles tinham, assim, contratos, né, com os bancos, e era contratos, assim, de 1 ano, 2 anos, 3, né? Aí tinha um controle de receita diferida. Aí aquela nota não entrava na base do PIS/COFINS, e a gente também não reconhecia a receita, e reconhecia na medida que ia acontecendo, né? Que tinha um controle à Isso. parte, e controlava. Mas tinha uma dúvida, porque na legislação do PIS/COFINS não especifica, assim, receita diferida, né? Ou Não, caso de serviço, não fala. não, ele fala de faturamento. Faturamento, né? Ele usa na legislação do PIS e COFINS, ele usa a expressão faturamento. E faturamento não é emissão de nota, tá? Ele deixa bem claro lá, porque ele fala assim, lá na própria legislação ele fala assim, aquilo que você é o faturamento da empresa, ó, independentemente da classificação contábil que você utilizou. Quando ele está falando isso, ele está fazendo uma menção até à legislação anterior, tá? Porque a legislação anterior, depois eles mudaram isso. Quando saiu na primeira legislação lá do PIS e COFINS, ele não usava o termo faturamento, ele usava o termo receita, se não me engano. E aí o que as pessoas faziam? As pessoas iam contabilizar, só pagavam PIS e COFINS quando lançava lá em cima na conta da receita bruta, sabe? E aí, então, se, por exemplo, o cara prestou um serviço que ainda não tinha emitido nota, o cara não queria pagar imposto, ele lançava como outras receitas. E aí as outras receitas, supostamente, não é a receita base de PIS e COFINS. Supostamente, né? Ou lançava lá, sei lá, em outra conta de receita qualquer, e aí, contabilmente, aquilo não era considerado lá em cima, lá no top line, lá na receita bruta. E aí o pessoal não pagava imposto sobre isso. Aí, Emerson, a lei mudou. Mudou justamente por conta dessa manobra que os empresários, enfim, contadores estavam fazendo. Então, ele passou a classificar da seguinte maneira. Então, a base de cálculo PIS e COFINS é o faturamento, independentemente da classificação contábil que se dê para essas receitas, vamos falar assim. Tá? E aí ele não fala em nenhum momento de emissão de nota, ele fala de reconhecimento de receita. Se você lembrar lá, né, ele não fala de emissão de nota, ele fala de reconhecimento de receita. Tá? Para algumas pessoas, por exemplo, não sei se para a Márcia, para o Fabiano acho que não sei, para o Alex acho que também não, mas talvez principalmente para a Luciana, é um pouco difícil entender isso que a gente está falando, né? Estou falando vocês porque normalmente vocês estão mais ligados também à área contábil, à área fiscal, então isso se torna um pouco difícil de entender, tá? O Alex acho que tem esses casos, né, Alex, de reconhecimento de receita que é diferente da emissão da nota, você já comentou isso algumas vezes aqui. Então isso faz toda a diferença na hora de reconhecer receita. Porque, gente, tem muitos, mas muitas pessoas, digamos assim, que estão preocupadas simplesmente com a emissão da nota, principalmente quem é da área fiscal. Na área fiscal, o pessoal fala assim, não, tem que emitir nota, tem que emitir nota. Eu já contei para vocês aqui, por exemplo, casos em que eu estava na faculdade, primeiro ano, essa turma ainda tá vigente lá na faculdade, o pessoal ainda está na graduação, eles estão indo agora, acho que para o sétimo semestre, estão indo para o sétimo semestre, e nessa turma tinha um rapaz lá, que ele era um contador, ele não era contador, né? Mas ele era, sei lá, sabe, o cara tinha 20 e poucos anos de escrita fiscal. Toda vez que eu falava esse negócio de receita, que não era emissão da... Nossa, o cara batia a boca, assim, no sentido... não era desrespeitoso, mas não aceitava. Não pode, o professor tem que emitir nota. Eu falei, meu, não é bem assim, tá? Tem que sair da caixinha. Não é necessariamente assim. Você tem... digamos, etapas para reconhecimento dessa receita. A emissão da nota pode ser uma delas, tá bom? Bom, seguindo, pessoal. Então, professor, Pode desculpe, falar, só pode falar. então, a forma que a gente fazia estava correta, assim, a gente reconhecia tributava o PIS e COFINS na medida que essa receita era reconhecida. Era Isso, isso, é assim. isso. Que tipo de serviço que era? Era assim, o trabalho dessa empresa,
eles cuidavam, deixa eu tentar explicar. No caixa eletrônico tem uma maquininha, né? Essa empresa cuidava, assim, de levar a informação do seu pagamento ali, do seu saque, né? Para o banco. Ele fazia Tá. essa Essa intermediação. intermediação, né? É a Vendia o intermediação da produto informação, né? da informação. E tinha um suporte técnico mensal. Eu vendia a máquina que fazia aquilo, né? E vendia também o suporte técnico, o suporte, né, para aquilo, né? Porque precisava de uma pessoa bem especializada no assunto para poder dar ali a manutenção e tal. E esse serviço, assim, era anual, 12 meses, 24, 36 meses, né? E a gente reconhecia o PIS e COFINS de medida que ia acontecendo, né? Já tinha, na época lá, tinha levantado, assim, o controller tinha na dúvida disso, falava que estava errado, né? Que não poderia reconhecer o PIS e COFINS, porque não Nesse era... caso, eu estou achando, pelo que você está explicando, vamos lá, você está falando do PIS e do COFINS, da prestação de serviço, da transferência de dados entre o que ocorre na maquininha com o banco, é isso? Não, é mais com o suporte técnico dessa máquina que faz esse serviço, e não da informação. Tá, é o É mais suporte técnico. isso. Tá. E aí nós estamos falando de manutenção das máquinas. Também, também. Então, mas nesse caso, eu estou achando que não se deveria ser POC, não. Eu acho que o seu controller tinha razão. Tinha, né? Ele Tinha batia a porque... boca e tal. porque assim, o POC, eu vou construindo ou criando alguma coisa, como a gente viu aqui agora. Vou voltar no slide aqui para você ver, ó. Tá? Ó, ele fala aqui, ó. Tá vendo? A obrigação satisfeita ao longo do tempo. O cliente recebe e consome simultaneamente os benefícios gerados por desempenho à medida em que a entidade efetiva o desempenho. Então, por exemplo, se eu faço manutenção numa máquina, termina a manutenção, ela se beneficia ali, não é? Sim. Mas enquanto eu estou fazendo essa manutenção, eu acredito que essa manutenção devia ser um processo rápido, por exemplo, pegando uma máquina em particular. Não é isso? Mas tinha assim, tinha um profissional lá que ficava em atendimento, sabe? Qualquer momento poderia ser contratado pela Então, empresa, né? e eles Para dar pagavam um... por atendimento? Não, era por período. Um ano de prestação de serviço, Não, 2 anos. tudo bem, mas não seria POC, não. Ainda continuo entendendo que não seria POC. Ó, 2. Ó, o desempenho por parte da entidade cria ou melhora o ativo, que o cliente controla à medida que o ativo é criado ou melhorado. Você não tinha essa situação, porque assim, a prestação de serviço estava lá à disposição. Ele poderia usar ou não, tá certo? Mas nesse caso não havia uma mudança, uma melhora ou uma alteração no ativo, somente se houvesse uma manutenção, certo? Certo. Então, mas você faz a manutenção, isso já estava no contrato, não pagava. Não pagava, estava no contrato, né? Tá. Bom, ainda assim, continua no meu entendimento não sendo POC. E o desempenho por parte da entidade não cria um ativo com uso alternativo. Na verdade, é que aqui não era o caso de vocês, né? Era só uma prestação de serviço. Mas, pelo que você está me falando, eu entendo que continua sendo ao longo do tempo, mas não é POC. O POC, Emerson, você vai, digamos assim, reconhecendo a receita à medida em que você vai dando mais, que você vai finalizando a obra, entendeu? Por exemplo, se seguir essa mesma linha, o trabalho lá da Contimatic, por exemplo, da Domínio, que você trabalha com a Domínio, né? Aliás, fizeram instalação para mim aí, hein? Domínio essa semana, hein? Agora Aí sim. vamos começar a usar, né? Viu, Lu? Já instalaram lá para mim, hein? Ó, aí assim, por exemplo, se não o caso da Luciana, por exemplo, né, que é da Conte, por exemplo, eu tenho lá a manutenção, eu vou pagando. Ele teria que reconhecer pelo POC, porque eles estão sempre à disposição, né? A Luciana está lá, está desenvolvendo outro software, está desenvolvendo melhoria no software, o Fabiano está lá dando assessoria e tal. Se seguisse essa mesma linha do que você está falando, por exemplo, a Contimatic, sei lá, Domínio,
a IOB, quem mais? O Estadão, essas empresas que vão entregando mês a mês aí, né, o produto ou o serviço dele de forma mensal, por exemplo, o UOL, né, dependendo do tipo de serviço, Sky, essas empresas que vão entregando o serviço mensal, eles teriam que reconhecer pelo POC, mas não tem, não funciona assim. O que funciona é assim, ó, por exemplo, eu vou pegar a Luciana, ela como funcionária lá da Conte, eu quero que ela desenvolva um software específico para mim. Então a gente vai lá, isso é POC. A gente desenvolve um projeto, ela fala assim, ó, isso aqui vai demorar 6 meses para fazer esse aperfeiçoamento exclusivo no seu sistema aí no fiscal, vai ter isso, vai ter aquilo, o valor do preço vai ser lá R$100 mil e o custo vai ser R$70 mil. Então, veja, e aí a cada mês que ela desenvolve uma etapa do processo, eu já me beneficio, porque, por exemplo, ela pode ir criando os códigos fontes, que no momento que eu falo, não quero mais, eu pego aqueles códigos fontes, aqueles códigos são meus, tá certo? São meus e eu posso pedir para outra pessoa continuar desenvolvendo. Se ocorre isso, veja que aí eu tenho POC, porque à medida que ela vai desenvolvendo, eles vão reconhecendo a receita. Agora, o fato de eu ter uma manutenção, eu tenho uma receita ao longo do tempo. Isso eu concordo. Tá? Por quê? Porque eu tenho receita ao longo do tempo que é POC, mas tenho receita ao longo do tempo que não é POC. É isso que precisa ficar claro. Oi? Entendi. Entendeu? Entendi. Tanto que, assim, isso aí foi um estopim para ele ser até desligado da empresa, né? Toda reunião ele batia a boca, toda reunião ele discutia com o diretor, ele brigava com a gente da contabilidade, ele brigava com o diretor, que tá errado, né? Que o valor era muito alto, né? E acabou sendo desligado porque ele estava já não conseguia mais dialogar mais com o pessoal, né? Então, mas pelo que você está me falando, ele está certo. Por exemplo, o serviço de portaria e o serviço de, sei lá, de faxina do prédio aqui, por exemplo, não é POC, mas é ao longo do tempo. Entendeu? Entendi. Por quê? Por que não é POC? Porque eles vão prestando serviço e o condomínio vai se beneficiando ao longo do tempo. Então, o serviço de portaria, o serviço de limpeza está acontecendo exatamente nesse momento, enquanto nós estamos aqui em aula, o porteiro está lá no prédio. Portaria 24 horas. Veja, então, ele está prestando serviço, o condomínio está se beneficiando desse serviço. Mas isso não representa POC, entendeu? O POC é quando você vai construindo. Então, por exemplo, nesse caso de tecnologia que eu falei, a gente desenvolvia infraestrutura, por exemplo, você pega lá um banco, era muito comum, a gente tinha clientes que eram bancos, tá? Então você tinha lá um banco, imagina um prédio aí de 5 andares, 3 andares, e aí tinha que criar, o cara tem a parte da alvenaria toda pronta, o prédio está pronto, mas precisa instalar o cabeamento de rede. Isso aí ia demorar 1 ano, 2, para fazer num prédio todo. Tá? Então veja que é assim, então eu tinha as etapas, ó. Então a primeira etapa, fazer a infraestrutura física de alvenaria, por exemplo. Segunda etapa, colocar o piso falso. Terceira etapa, você entende? Então, ó, cada uma das etapas eu não consigo usar e cada uma dessas etapas elas estão descritas no contrato. E eu só consigo usar o produto quando ele estiver 100% pronto. Antes eu não consigo. Percebe? Aí é POC, porque você vai, à medida em que você entrega etapas do projeto, você vai, porque aí chama percentual de conclusão. Então você vai concluindo e aí você vai reconhecendo a receita. Entendeu? Entendi, professor. Obrigado. Nesse caso de prestação de serviço de manutenção mensal, não. É ao longo do tempo, mas não é POC. Porque qual que é o final do contrato? Entendeu? 1 a 2 anos. Não, então, mas é uma prestação contínua também, né, professor? Exato, exatamente. O contrato não... Normalmente o contrato já demora... Eu tenho um caso desse de prestação contínua de serviço e todo mês lá os caras emitem a nota, a gente reconhece. Porque Exato. já tem o contrato ele não tem uma data para terminar. Isso. Enquanto as partes estiverem ali felizes, cumprindo tudo certinho, deixa rolar. Exato. É o caso da auditoria, por exemplo. Na auditoria, vocês vão ver aqui, a auditoria, ela até pode ser POC, a auditoria em tese é POC, certo? Por quê? Porque você tem o valor final, você tem em tese lá um custo final e você tem um negócio final. Fala, ó, a gente começa aqui e termina aqui, certo? Porque aí você sabe quando você concluiu o trabalho. Então, esse caso que você está me falando, Emerson, e o caso que o Alex está falando, que são
digamos, trabalhos que você vai prestando ao longo do tempo, você vai prestando ao longo do tempo, como o Alex falou, é contínuo, mas não é POC, tá? Ó, ele falou assim, no meu caso, a nota fiscal é emitida integralmente no início do contrato, não tem problema. Aí você vai ter uma despesa antecipada, tá? Então, você pode até pagar de uma vez que seja, mas isso teria que estar em despesa antecipada. E por quanto tempo era o contrato? 1, 2 anos, como você falou? Perfeito. Então, nesse 1, 2 anos, eu vou mês a mês reconhecendo uma despesa, tá? Desculpa, nesse caso não, no seu caso era receita, né? Então, você tinha lá essa figura da chamada receita diferida, né? Você tinha um passivo. Por quê? Porque você recebeu aquele dinheiro e você precisa obrigatoriamente cumprir a obrigação de desempenho, que é prestar serviço ao longo do tempo, certo? Por exemplo, nesse seu contrato, vocês especificavam, não, nós vamos fazer tantas máquinas, não sei o quê, ou falaram assim, não, nós vamos prestar serviço para o banco de manutenção. Pode ser uma máquina ou pode ser 50 máquinas. Não era assim? Muito provavelmente deveria ser assim. Sendo assim, ao longo do tempo, mas não POC, tá? Então, só pelo tempo. Entendeu, Alex? Então, ô Emerson, então você vai reconhecendo, você reconhece no passivo, porque você ainda não tem a transferência do risco e do benefício. Nesse caso, o benefício é a prestação do serviço. O seu controller tinha razão. Você tem que ver contato lá com o ex-diretor, você fala, olha, é o seguinte, meu, o controller tinha razão, entendeu? Ah, mas ele pagou caro, ele foi mandado embora por isso. Então, você vê, mas o cara estava certo. Mas assim, ele não voltou atrás, ele falou, prefiro sair do que assim, assumir o erro, né? Eu sei que tá errado como posso dizer? Aceitar o erro, né? Eu não vou assinar, vamos falar assim, né? Não vou assinar embaixo, né? E ele tem razão, né? Ele tem razão. É difícil, né? Porque às vezes você tem pessoas que não aceitam de jeito nenhum. Tá? A pessoa acha que é aquilo e acabou, morreu e não tem como. Um exemplo muito claro disso daí é assim, eu já vi discussões, né? Discussões numa entidade de classe, né? Pena que a Rose não está aí, na qual eu mesmo falei, ó, pessoal, isso aqui tem que reconhecer de tal jeito. E as pessoas, não é, tal, não sei por quê. Porque a pessoa assume que é de uma determinada forma, meu, acabou, não tem quem tire aquilo da cabeça do fulano, entendeu? Infelizmente, né? Mas nesse caso é ao longo do tempo, mas não é POC. A gente vai falar um pouquinho mais entender aqui. Que existem outras possibilidades também, né? Exatamente, Não existe só uma verdade, né? Exatamente. Tem o diretor Porque lá da... contabilidade não é exatas, né? Exatamente. Começa por aí. Isso mesmo. Ontem eu falei sobre isso até. A gente estava tendo uma reunião lá da faculdade, inclusive. Estavam os professores e estava o diretor, né? Ele fez uma palestra para a gente, né? Que era dar aula com felicidade, ser feliz na aula, tal, né? Enfim. Puta, isso é chato, hein, professor? Tem que escutar umas coisas dessas, hein? Dá aula com felicidade. Fala, vem aqui encarar os alunos aqui. Eu quero ver você falar que dá aula com felicidade. Cara, mas você sabe assim... Felicidade é dia 5, eu falo para ele. Mas você sabe que eu gosto muito desse professor, porque ele é reformado, né? Coronel reformado da Corregedoria de São Paulo. Então, o cara... O Marcélio? O Marcelino. Marcelino? Sei quem é. Gente boa. Então, você fez lá na Legale, não fez? Sim, sim. Então, ele dá aula de metodologia, o careca. Ele é todo ruim, né? Ele é sensacional. É assim, você conversa com ele. Eu vou falar uma coisa para vocês que ele ensinou para a gente outro dia e eu nunca tinha pensado, né? E ele dá muita palestra, então ele é amigo até do presidente, né? Conhece o presidente, conhece o pessoal aí da segurança. Até eu sempre eu acho ele muito legal o jeito que ele fala. Ele é cristão, inclusive, né? Não tem os policiais agora não estão usando aqui em São Paulo aquela câmera aqui no peito aqui, né? Para gravar. Sim. Então ele que implantou. Ele trabalhava na coronel da corregedoria. Ele que levou a ideia para o governo, né? Para o governador. Ele trabalha muitas vezes com o Geraldo não. Com o Alckmin, ele conhece o Alckmin também, com o Dória, né? Ele falou algumas coisas, né, que eu acho interessante. Outro dia eu perguntei para ele se o Alckmin era honesto. Eu falei, professor, o Alckmin é honesto? Ele falou assim, ó, ele é um cara que é 100% honesto. Ele falou, o problema muitas vezes é a equipe, mas ele é um cara correto. Aí ele falou do Dória também, né? Não de honestidade, mas falou outra coisa. Ele falou assim, meu, Dória
Para você trabalhar com o Dória, você tem que estar preparado. Eu falei, por quê? Ele falou, porque a gente fez uma reunião, acho que a reunião começou às 10 da noite, uma coisa assim, marcou a reunião às 10 da noite, era 3h30, 4 horas da manhã, só tomando um cafezinho, sem parada, e ele mandando brasa e querendo que todo mundo ficasse, a galera já estava cochilando, e falou, meu, que o cara é workaholic, o cara é obstinado com o trabalho. Ele falou uma coisa impressionante, né? Enfim, e até perdi o que... e ele fala algumas coisas que são muito legais, né? Ele fala umas curiosidades da política, como essas que eu estou falando para vocês, que é bem interessante. Ele fala, ó, estou falando isso porque eu vi lá, eu vivenciei, né? Ele contou até uma curiosidade, enfim, não vou nem falar aqui, mas vocês repararam que quando o Bolsonaro foi eleito, no carro só tinha o filho Carlos? Só tinha um filho no carro, né? Só estava o Bolsonaro e um filho. Os outros filhos não foi, né? Isso meio que passou despercebido, tal, mas ele falou, não, era para os 3 filhos irem. Mas na hora teve uma discussão, ele falou que teve uma briga lá entre os 2 irmãos e os outros 2, aí o Bolsonaro falou que não era para ir. Eu falei, isso aí são coisas de bastidores, tal, não sei o quê, né? Enfim. Mas ele falou uma frase muito interessante, ele falou assim, um aprendizado que ele passou para a gente, que acho que vale para todo mundo aí. Ele falou assim, ó, quando você chegar atrasado numa reunião ou numa aula, isso ele não falou ontem, isso ele falou numa reunião para o MEC. Vou contar a situação, a gente estava na sala, quando foi reconhecer o curso lá na faculdade, e agora, acho que em abril, maio, junho, um negócio assim do ano passado, né? A gente foi para lá, estava eu, ele é diretor, estava o Edinho, que é o dono lá da faculdade, e estava a nova diretora geral, né? Ele é diretor acadêmico. Enfim, e o Edinho é o diretor administrativo. E aí a gente estava lá na reunião e o pessoal do MEC não conseguia entrar de jeito nenhum, eles estavam com um problema técnico. Porque a gente estava lá numa conferência, estava a televisão ligada lá, todo mundo, né? Tinha que aparecer todo mundo, a câmera ligada, e o pessoal do MEC não entrava. Aí, quando eles entraram, a apresentadora, a mulher do MEC lá, né, a professora lá, falou assim, não, puxa, queria me desculpar, não sei o quê, papapá, tal. Bom, depois que passou esse episódio, aí o Marcelino falou assim pra gente, falou, ó, você nunca peça desculpa por chegar atrasado. Você não deve pedir desculpa. Sabiam disso aí, pessoal? Ele falou assim, não peçam desculpa. Ele falou assim, você tem que chegar e agradecer pelas pessoas te esperarem e não pedir desculpas. Ele falou assim, porque quando você pede desculpa, você cria na outra pessoa, você fica, digamos, obrigado a, como diria, a retribuir de alguma forma para outra pessoa. Né? Entendeu, Darlene? Então, quando você chegar atrasada numa reunião, acontecer alguma coisa, você vai falar assim, pessoal, obrigado por me aguardar. Tá? Porque aí você não cria expectativa de obrigação na outra pessoa. Ele falou assim, quando você pede desculpa, a pessoa vai querer te cobrar isso depois, entendeu? Ele falou que isso já na verdade é automático, é inconsciente da gente. Se você é professor, chegou atrasado na aula, falou, pessoal, desculpa pelo atraso, né? Falou isso, os alunos vão querer te cobrar depois. Professor, mas aquela vez o senhor chegou atrasado, né? Entendeu? Então, se você falar assim, não, obrigado por me aguardar, isso não cria automaticamente. Meu, é muito legal, né, esse conceito. E ele estava falando sobre isso. E ontem a gente falou, um dos fatores na reunião que a gente comentou, essa questão que o Alex falou, né, que é assim, a verdade. O diretor lá na faculdade, ele sempre fala assim, existem 3 verdades, a sua verdade, a minha verdade e a verdade de fato, né? Então, quando a gente fala aqui, nesse caso, nesse contexto da contabilidade, eu tenho meu entendimento, o Alex tem o entendimento dele. Enfim, a gente já falou, né, Alex? Por exemplo, eu tenho entendimento de dízimo, o Alex tem outro entendimento de dízimo, né? A Luciana tem outro entendimento, enfim. São entendimentos que as pessoas têm. E na contabilidade, isso acontece com muita frequência. O grande problema que eu vejo disso, pessoal, é quando foge muito, tá, da realidade, quando foge muito da, digamos assim, da norma, porque às vezes eu posso ter um entendimento, sei lá, o Alex tem outro entendimento, mas nós dois estamos pautados na mesma norma, no mesmo procedimento contábil, tá? Agora tem gente que foge totalmente do contexto, foge totalmente da... Eu vi essa semana, eu tive até que tirar, eu estava olhando no TikTok, né? Eu vi um vídeo, não sei se o cara era pastor, teólogo, sei lá o que o cara era, o cara falou assim, o livro de Apocalipse nem precisaria ter direito, né? Eu falei assim, meu Deus,
porque, né? Aí o cara fala, não, porque quando... Ele fala assim, o que está no livro do Apocalipse já aconteceu, já foi. Aí o entrevistador fala assim, mas por quê? Fala, não, porque se você olhar o primeiro e o segundo versículo lá, tal, no comecinho, ele diz que Jesus está mandando João escrever e anunciar para as igrejas, para 7 igrejas da Ásia, né? Enfim, então o restante já foi, não é anunciado para nós, já foi anunciado. Eu saí do vídeo na hora, essas coisas a gente não pode nem ouvir. Entendeu? Aí Então, o cara bateu a nave, né, meu? Não dá meu, para segurar, né? não dá. A gente pode ter Dentro divergências. desse conceito que você está dizendo, professor, eu viro e mexo quando eu tenho alguma coisa assim que eu não concordo, eu viro e penso assim, a gosto do freguês. Exato. Isso aí, ó. Não, beleza. É a gosto do freguês. Tá aí. Dependendo da situação, é isso mesmo. É o que eu sempre falo nos treinamentos. Falo assim, ó, tá errado. Eu sempre falo, a Luciana, que já participou bastante de treinamento comigo lá na Conte, né, Lu? Ela sabe. Eu falo assim, olha, o Emerson também já participou, né? A Rosiane também. Eu sempre falo, ó, é o seguinte, você tem que fazer tal coisa. Você fala para o seu chefe, tem que ser feito assim, tem que ser reconhecido assim, como é esse caso do que o Emerson está falando do controle. Não, tem que ser assim. O cara não aceita, você tem 2 situações, né? Quando você não é o responsável, como o caso do controller aí, ele era o responsável, então muito provavelmente eu teria ido embora também, né? Eu não ia achar ruim de ser demitido, né? Porque está fazendo errado. Você está falando que está errado e as pessoas não assumem, porque depois se der algum problema, você vai ser responsabilizado. Agora, quando você é funcionário, que você vai entregar para o terceiro, e o terceiro fala, que se dane, como o Alex falou, é a gosto do cliente, ó, tá errado, mas vai fazer assim? Então, depois você segura a bronca, porque responsabilidade a gente não transfere, a gente delega, mas não transfere, a responsabilidade é sempre minha. Eu posso transmitir, né, eu posso delegar para o meu funcionário fazer determinado serviço, mas a responsabilidade é minha, eu não consigo fugir disso. Então, a gente tem muito esse tipo de discussão, tem muito esse tipo de problema. Porque você fala, ó, não é assim, né? Eu tenho muitas redes sociais que eu participo aí de professores, né, de algumas pessoas que, parece que não adianta. Você fala, você explica, tá escrito, mas as pessoas não entendem. Né? As pessoas não é mais ou menos como o Alex falou. Então, eu falo uma vez, falo 2, a pessoa não entendeu, eu falo, ó, o problema é seu, se vira e faz o que você acha melhor, né? Enfim, não tem como mudar isso aí, né? Enfim. Bom, continuando aqui, né? Bom, isso aqui a gente já falou, né? Então, além disso, a entidade deve considerar os indicadores de transferência de controle, os quais incluem, entre outros, os seguintes. Então, porque ele fala aqui, inclusive, né? Para determinar, tal, os requisitos para controle, 31 a 34. Tem aqueles que a gente viu e também esses daqui, ó. A entidade possui o direito presente de pagamento pelo ativo. Então, ó, eu transferi para você, eu já tenho o direito de receber? É um forte indicativo de que eu transferi o controle. O cliente possui a titularidade legal do ativo. Então, se eu já tenho, por exemplo, a titularidade, já está no meu nome, já é meu, então eu já transferi risco e benefício, eu posso não ter a posse. O item C, ele fala da posse, a entidade transferiu a posse. O item B, ele fala da titularidade. Muitas vezes você tem a titularidade e não tem a posse, mas você já transferiu. A outra é a posse. Às vezes você não tem a titularidade ainda, mas já tem a posse definitiva, tá? Então, é um outro indicativo. O cliente possui os riscos e os benefícios significativos. Tudo aquilo que vai gerar de benefício ou que pode gerar de risco, eu sou responsável. Então, eu tenho ali a transferência do controle. Ou o cliente aceitou o ativo. Você entregou, o cliente aceitou, é aquilo, não tem mais o que fazer. Supostamente, você transferiu riscos e benefícios. Tá? Aqui ele fala o método para mensurar o desempenho. Isso aqui é bem interessante. Para quem conhece o POC, né? Às vezes a gente fica um pouco na dúvida, tá? Eu falei, por exemplo, da auditoria. Então, vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Um de construção civil, que é bem clássico em termos de POC, e um de auditoria, que não é... Muitas vezes a gente fala, como que a empresa de auditoria vai reconhecer essa receita? Né? Como que ela emite nota, como é que é feito? Bom, a gente tem, porque esses 2 são serviços aqui que são feitos ao longo do tempo. Então, a gente tem,
Aí tem os métodos, né, para mensurar esse desempenho quando é basicamente ao longo do tempo. Ó. Por que ao longo do tempo, pessoal? Porque se você está mensurando, quer ver? Ó, vou avançar um pouquinho aqui, ó, aqui ele não fala, deixa eu ver. Ele não fala, mas é o seguinte, ó, quando você vai fazer a mensuração da receita, que é de uma única vez, não tem essa coisa de mensurar desempenho, tá? Porque o desempenho está sendo cumprido naquele momento. Então, fui lá, fui comprar essa caneta aqui, ó, né? Não sei se vocês conseguem enxergar aí, estou comprando a caneta. Fui lá, peguei a caneta, comprei a caneta, na hora que eu entrego essa caneta para o cliente, acabou. Já transferi ali o risco-benefício, não há muito o que ficar falando nessas metodologias aqui, tá? Então, eu tenho o método do produto e o método dos insumos, tá? São esses dois métodos aqui. Gente, o método do produto ele está relacionado àquilo que você efetivamente entrega. O método do insumo ele está atrelado ao custo para gerar esse produto, tá? Então, o método do produto eu parto da receita e mensuro o custo, e o método do insumo eu mensuro o custo e parto para a receita, tá? Vamos entender isso daí. A gente tem assim, ó, método do produto. Os métodos do produto, ó, reconhecem a receita com base em mensuração ou mensurações direta do valor ao cliente dos bens ou serviços transferidos até a data em questão, referentes aos bens ou serviços remanescentes prometidos de acordo com o contrato. Então, aqui vamos pensar numa construção civil, tá? Eu fui lá, tem um contrato que eu vou entregar uma casa pronta, uma fábrica pronta, pelo menos a parte de alvenaria, né? E aí tem as etapas. A primeira etapa é a terraplanagem, a segunda etapa é o alicerce, depois as fundações, né? Depois fazer, sei lá, fazer as paredes, enfim, você vai ter as etapas aí. Então veja que eu estou construindo e a cada etapa que eu finalizo, que eu entrego para o cliente, tá? Cada etapa que eu entrego para o cliente, eu reconheço a receita. Tá? O método reconhece com base em mensurações diretas. Ah, eu fiz os alicerces. Bom, então no contrato fala que o alicerce representa 5% do projeto como um todo. Então eu vou reconhecer a receita de forma direta no valor de 5% do que está no contrato. Tá? Simples assim. Ficou claro, pessoal, isso daí? Para quem não conhece o POC, ficou claro? Meninas, meninos aí? Isso é importante vocês entenderem, tá? Porque quando você está trabalhando com reconhecimento de receita, você tem muito, às vezes você está no escritório, aparece lá para você uma construção civil, ou você vai para uma outra empresa que você tem esse tipo de obra, é importante você saber, tá? Importante não, fundamental. Né? Beleza. Ó, os métodos de produto incluem métodos como estudo de desempenhos concluído até a data em questão, ó, avaliação do resultado atingido, marcos alcançados, ó, tempo transcorrido, tá? E unidades produzidas ou unidades entregues. Então, veja que neste caso aqui, Emerson, se naquele contrato daquela empresa que você trabalhava de manutenção, tem algumas dessas situações. Aqui eles estão dando exemplos, tá? Veja. Ó, você tem aqui, ó, tempo transcorrido. Só que o tempo transcorrido, você não fechava um contrato em tempo. Fala assim, ó, eu vou te vender 5.000 horas, como a auditoria faz. A auditoria faz isso aqui. Ó, eu vou te vender 10.000 horas. Esse trabalho tem 10.000 horas. Então, na primeira visita, a gente gastou 5.000 horas, 1.000 horas, 2.000 horas. Então, ali você tem, digamos assim, o desempenho que você teve. Tá? No caso que você tinha, a manutenção era constante. Você não consegue saber quanto do contrato total você prestou de serviço, certo? Então, a gente precisa fazer esse estudo aqui. Lembrando que nós estamos falando de mensuração direta, tá? Ó, quando a entidade avaliar se deve aplicar um método de saída para mensurar seu progresso, ela deve considerar se o produto selecionado representa fielmente o desempenho da entidade em relação à satisfação completa da obrigação de desempenho. Aqui ele não fala, mas ó, deixa eu ver aqui, peraí. Não, mas o que é esse... desculpa aqui, voltando. Ó. Ele fala esse método de saída. O método de saída, pessoal, é o método de entrega. Ele fala é o quanto você produziu e está entregando, quanto está saindo da sua empresa para o cliente. Por isso o método de saída. Tá? Ficou claro? Ó, vamos só ler esse último método aqui. Ó. Então, como expediente prático, ou seja, de prática usada no dia a dia, se a entidade tiver direito à contraprestação do cliente em valor que tenha correspondência direta ao valor
né, para o cliente do desempenho concluído pela entidade até a data em questão, por exemplo, contrato de prestação de serviço, em que a entidade cobra valor fixo para cada hora de serviço prestado. É o caso mais ou menos da auditoria, tá? A entidade pode reconhecer receita no valor pelo qual a entidade tem direito de faturar. Vejam que interessante, ó, como expediente prático, se a entidade tiver direito, tá? Ele está falando se a entidade tiver direito. O que ele está falando aqui? Que, por exemplo, no caso da auditoria, tá? Normalmente o que a auditoria faz? Eu fui lá, gastei 1000 horas, eu vou faturar para você 1000 horas, tá? Eu construí, lógico que, por exemplo, no caso das medições, no caso da construção civil, claro que para facilitar, né? Por isso que a gente usa aqui, por isso que a norma usa a questão aqui, o conceito chamado de expediente prático. Porque, por exemplo, eu estava fazendo consultoria uma vez para uma empresa que ela prestava serviço para a Petrobras, tá? Fazia obras de alvenaria, construção para a Petrobras, e eram contratos enormes. Eu era diretor de uma empresa que fazia consultoria para essa empresa aí, prestadora de serviço para a Petrobras, tá? E aí é o seguinte, o que eles faziam? Eles tinham dificuldade para receber. Na verdade, a consulta que eles estavam fazendo para a gente teve que escrever um laudo, era com relação a se tinha que fazer a PCLD ou não, tá? Vocês vão entender. O que acontecia? O cidadão ia lá, fazia o serviço na Petrobras. Aí eles iam lá e faziam a medição, tá? Fazia a medição, POC. Tá? Uma vez que ele fez a medição, ele falava, então essa medição aqui representa X% do contrato. Fechou? Fechou. Eles emitiam a nota no valor da medição, justamente atendendo esse princípio, esse, digamos, expediente prático. Para quê? Para que não houvesse diferença entre faturamento e emissão de nota, ou seja, prestação de serviço e emissão de nota, para não correr risco de ter fiscalização e você ter esse controle separado do que você emitia de nota com o que você reconhecia de receita. Como eu estou dizendo, isso na prática acontece, tá? Mas eles faziam dessa forma. E a consulta era, bom, professor, na época lá eles falavam assim, bom, nós queremos saber o seguinte, depois que a gente presta serviço, emite a fatura, a Petrobras tem que fazer a medição deles, eles só fazem depois que a gente emite a nota. Empresa grande é complicada, né? Só faz depois que a gente emite a nota. Aí o cara emite a nota, a Petrobras demora 1, 2 meses para fazer a medição e muitas vezes, tá? Muitas vezes, o valor da medição da Petrobras, ele falava que na maioria das vezes a medição da Petrobras era diferente da medição deles. E aí eles acabavam não aceitando a nota e dava um problema enorme. Na verdade, a consulta era se já reconhecia ou não a receita. Enfim, né? Mas só para vocês terem uma ideia que quando ele fala de expediente prático, eu prestei serviço, eu gastei tantas horas, eu vou emitir nessas tantas horas, tá? Isso fica mais fácil para que você não tenha a diferença entre o que você prestou de serviço e o que você faturou, tá? Pessoal, esse é o primeiro método. Então, vamos lá, só para finalizar. O outro aqui ele vai falar método do insumo. Então, o primeiro método do produto. Eu vou medir quanto do produto eu finalizei com relação ao contrato total. X%? Perfeito. Esse X% eu vou reconhecer de receita. Posso emitir nota naquele momento? Se você tiver essa condição, pode, e eu até falaria que deve, porque se você fizer essa medição mês a mês e consegue emitir essa nota mês a mês, fica muito mais fácil, tá? E o custo, lembrando da competência, que a gente tem que reconhecer o custo na mesma proporção. Então, da mesma forma que eu reconheço a receita, na mesma proporção que eu reconheci de receita, eu vou reconhecer de custo. O grande problema está, eu reconheço, por exemplo, eu tive um custo que eu reconheci no percentual, sei lá, vamos supor que foi 10%, e isso me dava, sei lá, R$1.000 de custo, de 10%. Só que eu tive um custo de 800. Percebe? Eu gastei efetivamente menos do que o que deveria gastar. Ou gastei mais do que deveria gastar. Eu gastei 1.200, mas eu devo reconhecer de custo 1.000. Esta é a dificuldade de você ter esse tipo de critério, tá? Mas como é que eu faço esse procedimento? Eu tenho que ter uma conta lá no meu ativo que essas diferenças, pessoal, a mais ou a menos, eu vou reconhecendo. Tá? Porque, por exemplo, no primeiro mês eu reconheço 1.000 e o meu gasto foi 800. Então, se foi 800, eu vou fazer o quê? Eu vou ter um reconhecimento de 800, de 1.000, só que 200 ele vai ficar credor lá no meu ativo.
Estou falando ativo porque é um grupo que você tem a receita e a despesa. Você tem as duas contas, tá? Ele vai ficar credor. No outro mês, acontece o contrário, tá? Então, você gastou mais do que o seu valor. E aí você vai ajustando. De forma que, quando chega no final do contrato, você vai reconhecer 100% da receita do contrato e 100% do custo do contrato. E aí, essas diferenças que ficam ali nessa conta de ativo, você automaticamente elimina no final do contrato. Tá? Então, isso, até onde eu sei, é aceito pela Receita, aí não tem problema. Né? Porque a Receita entende e aceita esse critério do POC, porque esse critério do POC sempre existiu, pessoal. Esse critério não veio com as normas, tá? Esse critério de POC já existia muito antes de ter aí esse procedimento, beleza? Aí a gente tem outro critério. O outro critério aqui, ó, é o critério do insumo. A auditoria, por exemplo, trabalha com esse critério aqui, ó, tá? O critério do insumo, pessoal, ó, ele fala, ó, os métodos de insumo, então, reconhecem a receita com base nos esforços ou insumos da entidade para a satisfação da obrigação de desempenho, tá? Ó, por exemplo, recursos consumidos, horas de trabalho, por exemplo, a auditoria não é tudo timesheet, tudo você não tem que fazer o controle de horas. Tecnologia também, talvez a Luciana tenha que ficar lá fazendo ó, quanto tempo ela gastou para desenvolver e tal, tem que controlar, quando eu peço consultoria, a gente tem que ficar fazendo isso, porque você estava fazendo as horas de trabalho. Custos incorridos, tempo transcorrido ou horas de máquina utilizada, referentes aos insumos esperados, totais para a satisfação dessa obrigação de desempenho. Vou ler aqui e eu explico. Ó. Se os esforços ou insumos forem igualmente gastos ao longo de todo o tempo do período, então pode ser apropriado para a entidade reconhecer a receita pelo método linear. Tá? Ah, eu gasto 1.000 horas por mês. É mais ou menos o que o Emerson falou. Ah, a gente tem um contrato que a gente está previsto 1.000 horas por mês. Pô, todo mês é 1.000 horas, eu reconheço a receita e o custo flat, constante. Tá? Mas esse caso aqui, veja, são aqueles tipos de contrato que você não consegue mensurar o produto que você entregou. Por exemplo, auditoria, ou uma consultoria, por exemplo, né? Muitas vezes um desenvolvimento de sistema também, né? Você está desenvolvendo um software. Quantos por cento ali, por exemplo, do trabalho da auditoria, ela concluiu em função da quantidade de horas total? Dá para saber? Ah, eu fiz um contrato total de 10.000 horas, eu gastei 1.500 horas, 1.000 horas. Bom, quanto dessas 1.000 horas que eu gastei, quanto representa dentro do total da receita? Eu não consigo saber, tá? A gente não consegue, não sabe, eu não sei se, veja, 1.000 horas representa 10%, mas o serviço que está sendo entregue, ele representa 10%? Em uma medição de construção civil, a gente consegue saber isso com facilidade, mas numa auditoria, numa consultoria, software, muitas vezes pesquisa de mercado, esse tipo de coisa, não dá para saber. Então, eu vou pelo método do insumo. Então, a auditoria ela faz assim, ó, a gente gastou 1.000 horas, então 1.000 horas de tanto de trabalho, o gasto que a gente teve, condução, viagem, estadia, tudo que tem. Então, aí eu pego essa receita, esse custo, dessas 1.000 horas, veja que é o insumo, eu vou mensurar, bom, essas 1.000 horas representam X custo. Esse X custo, e aí mensurando em valor, quanto que ele representa dentro do custo total orçado? Ah, ele representa, sei lá, 10%. Ah, então eu vou pegar minha receita, que também está orçada, e vou reconhecer 10% da receita. Veja que esse critério é o oposto do anterior. O anterior eu faço uma medição direta daquilo que eu estou entregando para o cliente. Esses exemplos são exemplos que são dos métodos dos insumos, são critérios que você não consegue medir especificamente o que você entrega para o cliente. Você consegue medir o quanto você gastou até aquele momento. Aí eu vou medir o quanto eu gastei, qual é o percentual dentro do total e automaticamente eu vou medir a receita dentro do mesmo percentual. Ficou claro, pessoal? Esses dois critérios que a gente vai parar um pouquinho para o intervalo, para o café, ó. A gente já vai para o passo 3 aqui, né? Passo 3 e 4 e 5 é um pouco mais rápido. Esses outros dois métodos aí, eles são mais rápidos. Até aí tudo bem? Tranquilo? Dúvidas? Certezas aí? Bom, então, pessoal, vamos tomar um cafezinho, são 10 horas, 10h20 e tal, a gente volta, tá bom? Pode ser?